Saudações, companheiros. Este é o Pensamento Proletário, PP, um canal criado para a difusão do marxismo como lente para se enxergar a política, a economia e a sociedade. Hoje o tema que irei abordar é sobre o revisionismo histórico de direita, que desesperadamente tenta atribuir o fascismo como um fenômeno da esquerda, após o termo voltar a ser utilizado, ironicamente, para descrever a direita populista moderna. Então, nesse vídeo, eu irei desmontar a farsa do fascismo de esquerda, mostrando, pela definição clássica, o que é esquerda e o que é direita, as inspirações de direita do ideário fascista, e, por fim, definindo o que é o fascismo de fato. Primeiramente, o que é esquerda e o que é a direita. Segundo Norberto Bobbio, a esquerda política define-se fundamentalmente pela sua postura favorável ao ideal de igualdade social. O principal critério distintivo para ele é a atitude que os indivíduos e grupos organizados em sociedade assumem diante desse valor. O mesmo autor conceituaria a direita como uma postura que tende a rejeitar ou relativizar os objetivos igualitários da esquerda, argumentando que a desigualdade econômica e social é, em certa medida, natural, inevitável ou benéfica para a sociedade. Norberto Bobbio, inclusive, seria um dos classificadores do fascismo como uma ideologia de extrema-direita, por, de forma extrema, rejeitar essa igualdade social defendida pela esquerda. No entanto, essa classificação necessita de esclarecimentos. Por isso, nós iremos analisar de fato as bases do pensamento fascista nesse vídeo, para que essa confusão possa ser esclarecida. Primeiramente, uma das bases do pensamento fascista foi o nacionalista Giuseppe Mazzini. Embora Mazzini não fosse um fascista, uma parcela significativa de suas ideias seria posteriormente apropriada por Benito Mussolini e seus partidários, como seria dito na obra Giuseppe Mazzini e as origens do fascismo, do historiador italiano Simon Levi-Sulan. A partir de 1914, a ênfase de Mazzini no dever, na disciplina, na solidariedade coletiva e na religião da nação contribuiu, por sua vez, para uma nova ideologia de guerra. Levi-Sulan argumenta, em particular, que o revolucionário genovês desempenhou um papel importante na transformação ideológica de Benito Mussolini de um socialista radical para um populista antissocialista inflamado entre 1914 e 1919. Nesse contexto, a linguagem simbólica de Mazzini e sua religião da nação ofereceram, segundo o autor, uma estrutura ideológica para a ascensão do fascismo. Ele identifica as contribuições para a ideologia fascista na noção de revolução de Mazzini, suas críticas à luta de classes, à democracia e aos direitos individuais, e sua concepção de nação e o culto da ação. O livro traça sua apropriação primeiro pelo movimento de Mussolini e depois pelo regime fascista, produzindo uma veia de ideias que percorreria as próximas 2 décadas. Apenas esse fato já minaria fortemente a possibilidade do fascismo ser de esquerda, ou socialista, pois o socialismo, ainda que não apoie a ideia de luta de classes, defende a emancipação do proletariado à propriedade dos meios de produção. É importante também que a democracia não seja tratada apenas como a democracia liberal burguesa que conhecemos. O fascismo, ao ser antidemocrático, essencialmente priva essa emancipação ou propriedade social coletiva do socialismo de acontecer, justamente pela ideia de um dever inabalável à nação fortemente crítico ao motor emancipador do proletariado, que é, conceituado assim ou não, uma luta entre as classes. A segunda parte do vídeo falará sobre outra influência forte e qualificada no fascismo, que foi o Grupo Action francês, liderado pelo poeta Charles Maurras. Para quem não sabe, a Action francesa é um movimento político nacionalista francês, fundado no final do século XIX, que defendia a restauração da monarquia hereditária e tradicional na França, sendo fortemente reacionário e corporativista. A doutrina de Maurras, que rejeitava o individualismo liberal e a democracia parlamentar, via no corporativismo um modelo de organização social e econômica que restauraria as hierarquias naturais e a coesão nacional. A obra Action francesa e sua transição da monarquia orgânica para o colaboracionismo de Vichy, embora discorde da visão marxista e clássica do fascismo ser apenas uma reação ao capitalismo vinda de uma burguesia amedrontada, descreve com precisão como as ideias, entre aspas, revolucionárias de Benito Mussolini agradaram os setores reacionários e conservadores da sociedade, incluindo a própria Action francesa, um grupo tradicionalista e reacionário. Na página 86, é dito que a marcha sobre Roma foi a prova de fogo para o tensionamento e a capacidade do conservadorismo receber com simpatia a experiência fascista no interior das fileiras e da doutrina da Action francesa. Ocorrida de 28 de outubro de 1922, a ação fascista repercutiu imediatamente na organização dos Camelotes do Roi. O agrupamento composto de estudantes dedicados a vender periódicos do movimento e difundir a doutrina da Action francesa passou por uma tentativa de conversão voltada para a ação mais enérgica, conforme evidenciou Léon Daudet ao chamado de recrutamento aos Camelotes do Roi, um dia após a marcha dos fascistas, quando destacava o colapso da democracia da esquerda, contrapondo com o amanhecer radiante da monarquia, e seguia a convocação. Estes patriotas devem estar convencidos que nossas organizações traçam mais poderosas hoje que as vésperas da guerra, respondem a todas as situações e a todas as necessidades. Eu vos conto rapidamente, trata-se de um organismo de ação. Logo, o aspecto marcial, dinâmico e pragmático é destacado. Por outro lado, o movimento de Mussolini era constantemente alinhado ao reacionarismo, e salientava-se a aprovação da monarquia italiana à iniciativa do fascismo AOP, em coluna criada para acompanhar a crise institucional italiana. Antes da ascensão de Mussolini, o fascismo foi interpretado como contra-revolucionário, e com a possibilidade de ser dedicada simpatia em vista da similaridade de alvos como o comunismo. Tal interpretação acerca do fascismo se manteve para além dos primeiros meses de governo. O pseudônimo Aventino atribuía ao fascismo a revolução puramente na esfera moral e política, na busca pela manutenção da ordem. Deste modo, as características revolucionárias foram domesticadas e acomodadas ao conservadorismo típico do autor. Consonante a isso, a permanência da monarquia no poder fez do fascismo algo como a concretização parcial dos projetos ambicionados por Maurras e seu movimento. O modelo corporativo, o combate ao comunismo e ao liberalismo faziam do fascismo a projeção futura da Action francesa, com possibilidade de organização da proposta de uma civilização mediterrânea ou mesmo latina. Isso não significa, necessariamente, que o fascismo italiano e a Action francesa são iguais. Só estou ilustrando a inspiração que um recebeu do outro, pois eles divergem em coisas como o papel do Estado,
Em suma, apesar da divergência do autor sobre a visão marxista tradicional do fascismo, visão essa que eu falarei sobre mais tarde, ele ilustra com precisão como o fascismo, apesar de retórica revolucionária, sanava os interesses reacionários da sociedade de organizações como o Action francês, pois compartilhavam princípios muito semelhantes e serviam como barreiras contra o socialismo e comunismo. Vide a marcha sobre Roma barrando os avanços do Benio Rosso. Agora, já tendo falado de duas grandes influências no fascismo, direitistas, justamente por manterem na prática os interesses de uma hierarquia dominante ao invés de promover a emancipação sociopolítica do proletariado, e serem, também, de raízes reacionárias e tradicionalistas, a próxima destrói com ainda mais força a mitologia do fascismo de esquerda. A próxima influência, importantíssima no fascismo, que falaremos sobre a influência da teoria Vilfredo Pareto, um sociólogo e economista italiano, que seria visto como uma espécie de Marx para o fascismo. Pareto argumentava que a participação direta das massas nas decisões políticas não era viável nem desejável, devido à suposta irracionalidade do comportamento coletivo, defendendo a necessidade de um comando minoritário para manter a ordem. Portanto, Pareto desmonta por completo a possibilidade do fascismo ser socialista ou de esquerda. Ele, pela justificação do poder das elites, permite a predominância do Partido Nacional Fascista como força. Isso cria um paradoxo, onde, apesar do fascismo ser um fenômeno coletivista e de massas, sua natureza é que uma elite se imponha violentamente sobre a outra baseado em idealismos corporativistas e reacionários. É, portanto, o impedimento máximo da emancipação do proletariado como uma força motora da orientação da propriedade dos meios de produção. Por fim, a última influência motora do fascismo que falaremos é Georges Sorel, que se tornou um espantalho maciço da direita como uma suposta prova que o fascismo é de esquerda escondida por seu professor de história. Vamos desmontar esse revisionismo bobo e birra com os fatos históricos de uma vez por todas. A teoria de Georges Sorel, proeminente teórico político francês, é uma forma heterodoxa de marxismo focada no sindicalismo revolucionário, na ação direta das massas operárias e na importância do mito social para mobilizar a ação heroica, em oposição. No entanto, resumir a teoria de Sorel a um suposto fascismo de esquerda inspirado pelo marxismo é profundamente infantil. O fascismo não nasce do marxismo, mas da rejeição a ele. Ele se apropria de fragmentos de Sorel, esvaziados de classe, para mobilizar as massas em favor de uma ordem hierárquica. O fascismo é, essencialmente, a síntese do nacionalismo corporativista de Charles Maurras com a mobilização de massas de Georges Sorel. Embora a direita faça um alarde, isso não prova que o fascismo é de esquerda, muito pelo contrário. Portanto, através dessas quatro influências bem claras e explicadas, fica claro que o fascismo se encaixa perfeitamente na extrema-direita conceituada por Bobbio, um movimento elitista, reacionário e antissocialista que defendia um partido como a força política que deveria se impor, acima de tudo, utilizando como justificativas ideias de uma pátria idealizada. O único traço socialista, de mobilização de massas, é usado de alarde pela direita, e prefere ignorar todo o resto. Por isso, o fascismo não atende às demandas políticas para ser um fenômeno de esquerda, embora seu uso da palavra socialismo e seu coletivismo sejam armadilhas utilizadas para os desavisados. Então, o que é o fascismo de fato? Podemos chegar a uma conclusão racional através de uma análise crítica e materialista da frase de Georgi Dimitrov, secretário-geral da Internacional Comunista. O fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Embora essa frase possuísse lastro material, dado que o Comintern percebeu a maciça mobilização política da burguesia italiana a favor de Mussolini, como consequência da decadência do governo liberal, ela precisa ser contextualizada nas crises cíclicas do capitalismo, quando os mecanismos liberais deixam de conter o conflito de classes. A dominação burguesa tende a recorrer a formas mais autoritárias e violentas de governo para garantir sua reprodução. Isso aconteceu no Chile de Pinochet, no Peru de Fujimori, na Itália com Mussolini e com inúmeros outros ditadores capitalistas. No entanto, isso não é suficiente para caracterizar um fenômeno fascista, pois o fascismo, inevitavelmente, recorre ao corporativismo e a ideias obsoletas hoje em dia para sustentar-se. Ainda assim, é possível fazer uma comparação crítica, porque o nacionalismo da direita hoje é significativamente parecido com o nacionalismo fascista. Vide a ideia de tentar apagar o processo dialético de formação da sociedade brasileira, tentando unir tudo a um país idealizado. Vide Deus, pátria, família. Herança dos integralistas, que era um grupo que se inspirou no fascismo italiano. Mas não podemos chamar tudo de fascista à toa para não dar munição para as falácias da direita. Então é basicamente isso. Tudo de bom para vocês e espero estar publicando mais coisas no canal em breve. Até logo.